Oi, gente. Meu nome é Valdo, do canal Valdo Vídeos. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo a respeito do... Lembra do vídeo anterior que eu gravei a respeito de barulhos estranhos vindo do céu? Gravei também um vídeo falando sobre seres alienígenas. Então, mais uma vez, eu quero abordar esse assunto. Eu vou trazer um vídeo aqui muito esclarecedor. Agora, cabe a você tirar suas próprias conclusões. Você que é jovem, que estuda física, deve estar mais a par do que eu sobre esse assunto. Então já peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, ok? Então, vamos para o vídeo. Para a fronteira final. Tire um tempo para refletir, porque o incrível irá apresentar algumas novidades empolgantes do mundo da astrofísica. O que torna a espécie humana especial é o nosso desejo de descobrir o desconhecido. Nossa sede de busca pelo conhecimento nos mantém explorando, e veja quão longe isso já nos levou. Sabemos muito sobre o universo, mas ainda há muito para descobrir. Um mistério em particular tem atormentado as mentes dos cientistas há anos. Em 2007, pesquisadores captaram alguns estranhos sinais de rádio vindos de um lugar a bilhões de anos-luz de distância. E esses sons definitivamente chamaram a atenção deles. Estes não foram os primeiros sinais que os cientistas já ouviram do espaço. Eles são conhecidos como rajadas rápidas de rádio, FRBs em inglês, e podem ser descritos como pulsos de ondas de rádio de pequena duração que vêm dos arredores do universo. Essas rajadas, cuja origem exata ainda não sabemos, duram uma fração de segundo e geralmente aparecem sozinhas. Elas também surgem ao acaso, então é muito difícil estudá-las, mas existe uma exceção. Dentre as 30 rajadas rápidas de rádio já registradas, uma continua piscando repetidamente, a FRB 121102. Nossa, eles deviam pensar com um apelido para essa coisa, não? Por que essa rajada de rádio em particular intrigou os cientistas? A curiosidade deles vinha do fato de que ninguém sabia o que estava produzindo aqueles lampejos. Então eles só poderiam pensar em teorias diferentes, que variavam desde colisão de estrelas a mensagens artificialmente codificadas. Ou talvez um ET telefonando para casa? Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian supõem que a origem dessas FRBs pode ser um emissor gigante, 2 vezes maior que a Terra e movido por luz solar. Um sistema especial usando água para resfriar esse dispositivo ajudaria a combater o calor extremo do Sol. Com relação à necessidade de um volume tão grande de energia, bem, ela poderia mover embarcações interestelares. O emissor enviaria um feixe ininterrupto de energia que empurraria a embarcação. E nós aqui na Terra vemos apenas como uma série de flashes, porque as nossas galáxias, assim como a navegação e seu planeta de origem, se movem uma em relação à outra. Isso parece bem mais complicado do que as boas e velhas embarcações à vela. Esta é só uma das teorias que foram sugeridas em mais de uma década. Contudo, nenhuma delas foi comprovada. Mas os astrônomos fizeram recentemente um anúncio surpreendente. Eles acreditam que tenham encontrado a origem dos misteriosos sinais alienígenas FRB 121102. Esses fortes sinais sonoros extragalácticos parecem estar vindo de um enorme buraco negro ou de uma poderosa estrela de nêutrons localizada a mais de 3 bilhões de anos-luz do nosso planeta em uma nebulosa interestelar. O que quer que seja e onde quer que esteja, essa coisa significa que em algum lugar do universo existe uma região incrivelmente magnetizada com um ambiente extremo. E isso é uma descoberta única. Será que pode significar que existe vida inteligente fora da Terra? Bem, os cientistas ainda não podem descartar completamente a teoria sobre uma civilização alienígena estar emitindo o FRB 121102, mesmo que seja pouco provável. As primeiras rajadas rápidas de rádio foram detectadas ainda em 2001, quando algumas informações recebidas pelo telescópio australiano Parkes foram documentadas, mas negligenciadas e arquivadas. A propósito, o telescópio que captou os sinais tem 64 metros de diâmetro, e o instrumento por si só é quase uma celebridade.
Ele foi de grande importância para capturar imagens ao vivo do homem pisando na Lua em 1969. Legal, não é? Em 2007, astrônomos estavam revisando os arquivos e acharam a documentação das rajadas de rádio. Desde então, mais de 25 rajadas aleatórias foram registradas. Nossa casa pra você. A FRB 121102 é incomparável. Astrônomos já observaram cerca de 200 pulsos de alta energia emitidos por ela em apenas 5 anos de estudo. Uma equipe internacional de pesquisa tem trabalhado intensamente na Universidade da Califórnia, Berkeley, para desvendar o mistério dos sinais. Eles usaram o radiotelescópio do Observatório de Green Bank, na Virgínia Ocidental, e o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, em sua pesquisa. Mesmo assim, tem sido um trabalho difícil, já que os pulsos de rádio são bem fracos e mesmo os maiores telescópios do mundo têm um campo de visão limitado. Em outras palavras, você precisa ter muita sorte, escolher o melhor horário e olhar para a direção certa. Contudo, os cientistas descobriram que a direção e o horário coincidiam. A origem das rajadas fica em uma área de formação estelar de uma galáxia anã, e as ondas eletromagnéticas que criam as rajadas seguem um padrão absolutamente único. Isso significa que elas vêm de um lugar com um campo magnético incrivelmente forte. Campos como esse podem ser encontrados perto de estrelas de nêutron ou buracos negros massivos como os dos centros das galáxias. O fato é que as rajadas da FRB 121102 são polarizadas. É um efeito chamado efeito Faraday, que deforma as ondas de rádio se elas passarem por um campo magnético. Leigamente falando, seus óculos de sol funcionam do mesmo jeito quando filtram o brilho da luz solar. Mas há uma conexão. Quanto mais forte o campo magnético, mais distorcidas ficam as ondas de rádio. Já no caso da FRB 121102, a deformação das ondas é sem precedentes, se falarmos de fontes de ondas sonoras astronômicas. Isso levou à conclusão de que o campo pelo qual estes sinais passam é inacreditavelmente forte. Então a origem do sinal pode estar perto de um buraco negro de enormes proporções. Em nossa própria galáxia, a Via Láctea, cientistas conhecem apenas algumas poucas fontes que emitem sinais distorcidos desse tipo, e todas elas estão localizadas no centro da galáxia, perto de um enorme buraco negro. É um lugar extremo, e o objeto que envia os pulsos deve ser extremo também. Astrônomos dizem que esse fenômeno único é um dos maiores mistérios da astrofísica moderna. Jason Hessels, professor associado da Universidade de Amsterdã, e sua equipe de pesquisadores acreditam que a fonte das rajadas poderia ser uma estrela de nêutrons rotativa, cuja origem é um lugar com um ambiente severamente magnético, por exemplo, um buraco negro que suga poeira e gás e, portanto, ainda em expansão. As estrelas de nêutron ou magnetar, que têm um campo magnético super forte, por isso o nome, aparecem como resultado de explosões. Imagine uma estrela 10 ou até 20 vezes maior do que o nosso Sol. Ela explode em uma supernova, rompendo sua camada externa. Isso deixa para trás um pequeno núcleo extremamente denso que fica colidindo consigo mesmo, devido à influência da gravidade fundindo prótons e elétrons para criar nêutrons. As estrelas de nêutrons são tão densas que se você pegar só uma colherinha de chá de seu material, iria pesar bilhões de toneladas. E mais, a gravidade desse tipo de estrela é 2 bilhões de vezes mais forte do que a que temos na Terra. Imagine pisar em uma balança num lugar desses. E aí, que tal este clássico Opala na sua garagem? Por isso que uma estrela de nêutron é uma origem plausível para a FRB 121102. A duração das rajadas possui uma conexão direta com o objeto que está criando elas. Quanto mais breves as rajadas, menor é o objeto. É por isso que uma pequena estrela de nêutron com diâmetro de 9 km poderia facilmente emitir rajadas que duram apenas alguns milésimos de segundos. Outro argumento que justifica essa teoria é um exemplo que temos em nossa própria galáxia. É uma jovem e energética estrela de nêutron cujas emissões de rádio lembram as da FRB 121102. Sendo assim, a origem dos sinais poderia ser tanto uma estrela de nêutron ou magnetar que interage com uma nuvem de partículas que restaram da explosão da estrela original, ou uma estrela de nêutron que interage com ventos extremamente magnetizados que surgem devido à sua rotação.
Os astrônomos do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian têm tentado calcular o número de FRBs potenciais ocorrendo na parte do universo que podemos observar. Os resultados são bastante chocantes. Pelo menos uma breve rajada de rádio explode em algum lugar a cada segundo. Se elas fossem visíveis ao olho humano, pareceria que o céu inteiro estaria piscando, mas ao invés de flashes, elas são ondas de rádio. Se os cientistas pudessem captar e gravar todas as rajadas rápidas de rádio, eles provavelmente conseguiriam investigar o material através de distâncias gigantes. A pesquisa cuidadosa desse material nos daria um melhor entendimento dos diferentes componentes cósmicos, como matéria comum, energia escura e matéria escura. É importante, já que, afinal, elas afetam a rapidez com a qual o universo se expande. De modo geral, Hessels compara as rajadas de rádio com lanternas que iluminam todas as coisas que de outra forma não poderíamos ver. Infelizmente, os astrônomos ainda não chegaram a um consenso sobre a origem da FRB 121102, mas eles nos asseguram que existem algumas fontes potencialmente naturais e mais ortodoxas que poderiam estar emitindo os pulsos, e então provavelmente não tem nada a ver com os homenzinhos verdes. Ou será que tem? Bônus: a influência do Sol no nosso planeta. Nem todos os mistérios do espaço residem em lugares distantes. Existem coisas sobre nosso próprio Sol que ainda estamos aprendendo. Pela primeira vez na história da astronomia, cálculos mostram que as mudanças na atividade solar podem influenciar seriamente nosso clima. Junto à mudança. Então, pessoal, a pergunta é: o que vocês acham? Existe uma explicação? Você que estuda física, que vai se formar, vai ser um físico, poderia me dizer aí nos comentários? Esse assunto só me desperta muitas curiosidades, entendeu? Por isso eu resolvi gravar este vídeo, a fim de compartilhar com vocês. Então, de já eu já agradeço e até o próximo vídeo, ok?